O milionário frio descobre que sua esposa negra, mendiga, esconde um segredo na lua de mel. Djalma Freitas parecia o homem que tinha tudo, mas seus olhos cansados denunciavam a verdade. Um engenheiro em ruínas, afogado em dívidas que engoliam cada sonho. Pressão demais apertando o peito. Foi então que o frio pacto surgiu. Casar-se com Lucy Torres, filha do poderoso empresário Gabriel Torres. O homem que manda em tudo e todos. Sem amor, só interesse. Mas foi na lua de mel, naquele hotel, às margens do sertão que parecia morto, que tudo começou a virar. Lucy, com sua pele escura como a noite sem lua, trazia um mistério no olhar. Não era só a filha do milionário que Djalma estava preso na sombra. Havia algo ali escondido, um segredo pulsando em cada silêncio dela. A primeira madrugada foi um silêncio tenso. O vento ecoava, e Djalma sentiu o tremor nas mãos. Frio ou ansiedade? Num quarto luxuoso que parecia uma prisão dourada, ele percebeu que Lucy carregava mais que um sobrenome poderoso. Ela o puxou para fora, perto da fogueira improvisada. Entre o brilho das chamas, falou baixinho sobre o sertão que ele não conhecia. E uma fortuna oculta. Dinheiro que ela podia usar para moradias, hospitais, mudar a vida daquele povo esquecido. O coração dele apertou junto com a verdade que brotava ali. Aquela esposa negra mendiga tinha mais poder que qualquer banqueiro. Djalma, atolado nas dívidas, sentiu um nó na garganta apertar. O que era mais importante? O legado frio que sempre perseguiu ou aquele sonho que queimava no olhar de Lucy? Enquanto isso, na sombra, Gabriel Torres observava cada gesto, cada palavra como se fosse um jogo de xadrez. A controladora presença dele fazia a tensão crescer como uma tempestade iminente. A cada sorriso forçado de Lucy, a cada palavra cortante do pai, Djalma sentia o chão se abrir sob seus pés. Tinha que escolher entre o passado que o sufocava e o futuro que ela oferecia. Mas as pontas dessa escolha eram afiadas demais. Mas o segredo não parava ali. Lucy não apenas carregava uma fortuna. Havia algo do passado, um fato obscuro que ameaçava manchar não só o nome dela, mas tudo o que eles tentavam construir. As vozes murmuravam no hotel. Alguns convidados lançavam olhares desconfiados, e o próprio silêncio incomodava demais. Djalma, no meio desse fogo cruzado, sentiu o medo e a dúvida enraizar no peito. Confiar nela significaria romper tudo que já batalhou para manter. Mas seguir seu próprio caminho poderia destruir o pouco de esperança que sentia. No horizonte, o lançamento do projeto Renascer se aproximava. Uma chance de ouro, mas também um campo minado de críticas e revelações. Era o momento de encarar o passado, os segredos obscuros e principalmente o silêncio de Lucy, que segurava a respiração como quem teme o que está por vir. E então veio a reviravolta. Uma descoberta inesperada. Um pedaço de verdade que ninguém esperava. Não era só a fortuna escondida que definia Lucy. Ela carregava escolhas carregadas de consequências, decisões feitas para proteger algo mais do que dinheiro, uma família, um sonho, uma luta do coração. Djalma sentiu o chão tremer de novo e percebeu que o maior segredo talvez fosse a coragem dela. O que isso vai significar para o futuro deles? Será que ele vai conseguir salvar sua carreira sem destruí-la? Ou será que esse casamento, nascido de um acordo frio, pode se tornar a única chance de redenção para os dois? A luz da fogueira dança nas sombras do quarto. Lá fora, o silêncio pesa. O relógio da esperança bate mais forte, mas o perigo espreita. E a qualquer momento, tudo pode explodir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível,
Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A luz da fogueira tornou-se claro que havia algo mais nas sombras. Mas, antes que pudesse questionar, um barulho cortou o ar tranquilo. Um grito. O som agudo veio de dentro do hotel. As chamas da fogueira estremeceram, e Djalma olhou rapidamente para Lucy, apenas para encontrar seu rosto pálido, e os olhos, já cheios de lágrimas, brilhando sob a luz das chamas. "O que foi isso?" ele perguntou, a ansiedade apertando seu peito. Foi quando, sem mais aviso, a porta do hotel se abriu com um estrondo. O clima de festa, que antes era leve, virou uma tempestade de sussurros. Gabriel Torres surgiu na entrada, sua presença dominadora cortando o ambiente como uma faca. Ele olhou de Djalma para Lucy, e um sorriso sombrio se formou em seus lábios. "Vocês deveriam ter cuidado com os segredos que guardam." Ele disparou, sua voz carregada com um peso ameaçador. E então, como se tivesse se preparado, ele levantou uma foto e a arremessou no chão. A imagem despencou na poeira, revelando uma família. Um homem e uma mulher, muito diferentes de Lucy, mas com um detalhe perturbador. O homem segurava a mesma corrente que Lucy usava agora. O silêncio foi ensurdecedor. Djalma sentiu seu coração parar. A verdade estourou como um balão de gás. "Quem são essas pessoas?" Ele se forçou a perguntar, cada palavra saindo com dificuldade. "Família de Lucy." Gabriel respondeu com um sorriso triunfante. "Eles desapareceram anos atrás, forçados a sumir. E agora, Lucy veio para cá como uma casca oca, prometendo um futuro. Mas o que ela realmente deseja? Vingança." Tensão no ar. Os convidados se aproximaram, formaram um círculo. Murmúrios indescritíveis correndo entre eles. Djalma estava em choque. Ele olhou para Lucy, que agora estava sendo consumida pela sua própria verdade. Era um enigma que ele não estava preparado para decifrar. "Você não contou a ele." Gabriel zombou e Djalma olhou nervosamente para a esposa. As escolhas que ela fez, as palavras dele eram veneno. "Fugiu para te proteger." Mas essa história nem começa a contar o que realmente se esconde por trás de todo esse amor frio. Lucy começou a chorar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e Djalma não sabia se eram de medo ou de dor. "Não é verdade, Lucy?" ele perguntou, a voz se quebrando. Eu... Lucy gaguejou, a confusão saltando de seu olhar. Eu queria te proteger. Meus pais estavam em perigo." "Perigo? De quem? O que você esconde?" Djalma estava tremendo agora. O nó na garganta se tornava mais apertado, o terror brotando na mente. E então, de repente, um som alto. A porta do hotel se abriu novamente. Dessa vez, com a polícia do lado de fora. Luzes piscando como estrelas em dia de tempestade. Os murmúrios cresceram em volume quando o oficial de polícia se aproximou. "Gabriel Torres, você está preso por encobrimento e ameaças." Djalma desabou. A verdade que era para libertar agora se tornava ainda mais sufocante. Ladrões de felicidade, vidas desmoronando. O que tudo isso significava para eles? A amizade.
O amor e o pacto? Um vazio muito maior começou a preencher o espaço entre eles. Enquanto a cena se desenrolava diante dele, uma pergunta ecoou em sua mente. Até onde alguém iria para proteger as pessoas que amava? E mais importante, quais segredos estariam prestes a vir à tona, transformando tudo de novo? O futuro, antes promissor, agora parecia emergir como um labirinto obscuro. Djalma estava em estado de choque. A imagem jogada no chão parecia uma bomba prestes a explodir. O rosto de Lucy, sempre forte e enigmático, agora revelava vulnerabilidade. Ele olhou para Gabriel, a fúria brilhando em seus olhos. Uma reviravolta monstruosa estava prestes a acontecer e a tensão no ar era palpável. Então, Lucy, isso é verdade? A voz de Djalma saiu como um murmúrio, cheias de incredulidade. Ele queria acreditar que as palavras de Gabriel eram uma tentativa de desestabilizá-los, mas a dúvida começou a corroê-lo por dentro. Lucy não conseguia olhar nos olhos dele. Ela parecia uma sombra, presa entre a dor e a necessidade de se proteger. Eu não queria que você soubesse assim, ela disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto, misturando-se com o brilho das chamas da fogueira. Eu pensei que se eu te contasse, você não me amaria mais. Amar? Djalma gritou, seu coração pulsando forte. Você tá falando de amor enquanto oculta quem você realmente é? Ele queria entender, mas a angústia era trovão no seu peito. O silêncio da multidão tornou tudo ainda mais pesado, e ele percebeu que estavam todos observando. Esperando. Por favor, Lucy sussurrou, como se seu pedido pudesse desfazer a tempestade que se formava. Mas logo ele percebeu que algo mais se escondia nos olhos de Lucy. Um tipo de desespero que ia além do que ele conhecia. Foi então que as luzes da polícia cortaram a escuridão do hotel. Os oficiais entraram, como lâmpadas nas mãos e autoridade em cada passo. A atmosfera se alterou de maneira drástica. Eles não estavam ali apenas para prender Gabriel. Partidos e rostos faziam murmúrios afiados. Desculpe-me, senhor. Temos ordens para prender não só Gabriel Torres, mas também sua filha por interferência em um caso maior. O policial anunciou. E as palavras reverberaram como um trovão. O chão pareceu se abrir sob os pés de Djalma. O quê? Como? Assim? Uma onda de confusão o atingiu. O que Gabriel fizera? A libertação que todos esperavam agora se transformava em uma rede de enganos sufocantes. Senhor, Lucy é uma testemunha-chave em um caso federal. Um caso de sequestro de crianças que envolve seu pai. A voz do policial ecoou com severidade. A sua presença aqui não é apenas um acidente. Djalma ficou paralisado. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Uma trama obscura se desenrolava diante dele, fazendo o passado e o presente colidirem de uma forma aterrorizante. Mas, Lucy, você não disse nada. Você estava correndo perigo. Eu sou a única que pode destruí-lo, ou finalmente acabar com a dor que ele causou. Lucy respondeu, as palavras saindo como um sussurro desesperado, enquanto caía de joelhos, atormentada. Um murmúrio coletivo percorreu a sala. Olhares de choque e descrença se cruzaram. A verdade estava prestes a explodir sobre todos eles. Quantos mais desse jogo perigoso estavam prontos para entrar na mesa? Djalma sentiu um nó na garganta, amaldiçoando a falsa sensação de segurança que sentira ao lado dela. O que ele realmente sabia sobre Lucy? E se tudo que ele presumia ser amor fosse apenas um fio se entrelaçando com um plano muito mais obscuro?
A polícia começou a se aproximar. O tenso silêncio tomou conta da cena, iluminando os rostos, enquanto os convidados sussurravam entre si, completamente abismados. Ele nunca poderia imaginar que o futuro que vislumbrava agora estava envolto nas sombras do passado de Lucy. Com um movimento brusco, Lucy lançou um olhar intenso para Djalma, como se estivesse tentando transmitir uma mensagem silenciosa. Por favor, Djalma, não me abandone agora. O pedido partiu seu coração, mas a dúvida estava se solidificando como uma tempestade. Ele ficou ali paralisado, entre a escolha do amor profundo que começava a emergir e toda a verdade que ele ainda não entendia. E assim, o peso do tempo escorria entre os dedos, revelando que tudo o que ele acreditava saber poderia explodir em um instante. A única certeza era que o jogo havia realmente começado e a verdadeira batalha estava por vir. Djalma estava paralisado, o som do anúncio da polícia ecoando em seu cérebro como um tambor apressado. Ele sentiu que o chão se movia sob seus pés e a dor em seu peito era quase física, uma mistura de choque e desespero. Lucy caía de joelhos, o desespero estampado em seu rosto. Ele queria entender, queria ajudar, mas a confusão o envolvia como uma tempestade. Você estava correndo perigo? A pergunta saiu num sussurro, sufocada pela pressão do momento. O que mais você esconde? Lucy olhou para ele, e por um instante seus olhos se encontraram. E então a expressão dela mudou, uma mistura de medo e determinação. Eu precisava fazer isso, ela respondeu, as palavras se aglomerando na velocidade da luz. Eles ameaçaram a vida de muitas pessoas. Mas você deveria ter me contado. Djalma exclamou, o tom de sua voz, tipicamente calmo, agora rompendo. A multidão ao redor deles murmurava. Seus olhares trocados eram como facas afiadas, fustigando a já frágil confiança que ele sentia por ela. Antes que Lucy pudesse responder, a porta do hotel se abriu mais uma vez, e uma figura alta e sombria entrou. Os olhares se voltaram em sua direção, e o murmúrio se intensificou. Era um homem que Djalma nunca viu, mas seu semblante era familiar. O homem tinha um olhar penetrante que parecia atravessar a alma. Era você, ele disse, sua voz grave cortando a tensão como uma faca. Eu sempre soube que você voltaria. Rafael! Lucy sussurrou, a expressão dela transbordando confusão e surpresa. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para acabar com isso, Rafael afirmou, movendo-se rapidamente em direção a eles. O silêncio mortal voltou a reinar. O olhar dele estava fixo em Djalma, como se ele fosse o verdadeiro alvo. E você, Rafael apontou para Djalma, não sabe de nada. A única razão pela qual Lucy ainda está viva é porque eu a protegi. Djalma sentiu seu coração passar de um tamborilar para uma batida irregular. Protegê-la de quem? Que tipo de jogo você está jogando? Um que você não pode entender, Rafael respondeu, o tom de sua voz subindo com raiva contida. Lucy não é quem você pensa que é, e eu sou o único aqui que sabe qual é a verdade. Ali, no meio do caos, a história começou a mudar. Djalma se sentiu como se tivesse tropeçado em uma camada de mentiras, cada palavra de Rafael se transformando numa lâmina afiada. Diga a verdade, Lucy, ele gritou, o desespero tomando conta dele ao perceber que havia algo muito mais profundo no envolvimento de Lucy do que ele jamais suspeitou. Rafael avançou um passo,
sua presença impositiva. Se você não acredita em mim, revele-se, Lucy. Diga a ele o que realmente aconteceu com sua família. Ou você vai deixar que seu pai pague por tudo que ele fez? Os murmúrios cresceram novamente, mas Djalma estava concentrado no que estava acontecendo. As palavras de Rafael pairando como nuvens escuras. Ele estava prestes a fazer a pergunta crucial, quando, do nada, um tiro ecoou pelo ambiente, fazendo todos se encolherem de medo. O pânico se espalhou instantaneamente. Alguém gritou e as pessoas começaram a correr para todos os lados. A cena se transformou em um caos total. Djalma se jogou na frente de Lucy, o corpo em chamas de adrenalina, enquanto o eco do tiro ainda ressoava. Não, Lucy clamou, e Djalma sentiu a agitação dela. Precisava protegê-la, mas a visão embaçada pela correria e pelo som da confusão o deixou desorientado. O que estava acontecendo? Enquanto todos se dispersavam, Rafael desapareceu repentinamente pela porta, como um espírito que se desvanece. Djalma olhou para Lucy, agora em estado de choque, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Nesse momento, com a insegurança reinando, Djalma assistiu enquanto o caos se desenrolava e percebeu que a verdade poderia ser muito mais estranha do que qualquer história que poderia imaginar. Ele precisava saber mais, mas a cada segundo a desconfiança crescia entre eles e a profunda conexão que havia começado a construir estava se desfazendo. Qual era o verdadeiro segredo de Lucy? E até onde ele estaria disposto a ir para protegê-la, sabendo que a linha entre amor e traição agora estava perigosamente borrada. A tempestade ainda não havia passado. Ela estava apenas começando. Djalma estava paralisado, o som do anúncio da polícia ecoando em seu cérebro como um tambor apressado. Ele sentiu que o chão se movia sob seus pés, e a dor em seu peito era quase física. Uma mistura de choque e desespero. Lucy caiu de joelhos, o desespero estampado em seu rosto. Ele queria entender, queria ajudar, mas a confusão o envolvia como uma tempestade. Você estava correndo perigo? A pergunta saiu num sussurro, sufocada pela pressão. Do momento. O que mais você esconde? Lucy olhou para ele, e por um instante seus olhos se encontraram. E então a expressão dela mudou, uma mistura de medo e determinação. Eu precisava fazer isso, ela respondeu, as palavras se aglomerando na velocidade da luz. Eles ameaçaram a vida de muitas pessoas. Mas você deveria ter me contado, Djalma exclamou, o tom de sua voz tipicamente calmo agora rompendo. A multidão ao redor deles murmurava. Seus olhares trocados eram como facas afiadas, fustigando a já frágil confiança que ele sentia por ela. Antes que Lucy pudesse responder, a porta do hotel se abriu mais uma vez, e uma figura alta e sombria entrou. Os olhares se voltaram em sua direção, e o murmúrio se intensificou. Era um homem que Djalma nunca viu, mas seu semblante era familiar. O homem tinha um olhar penetrante que parecia atravessar a alma. Era você, ele disse, sua voz grave cortando a tensão como uma faca. Eu sempre soube que você voltaria. Rafael? Lucy sussurrou, a expressão dela transbordando confusão e surpresa. O que você está fazendo aqui? Estou aqui para acabar com isso, Rafael afirmou, movendo-se rapidamente em direção a eles. O silêncio mortal voltou a reinar. O olhar dele estava fixo em Djalma, como se ele fosse o verdadeiro alvo. E você? Rafael apontou para Djalma. Não sabe de nada. A única razão pela qual Lucy ainda está viva é porque eu a protegi.
Djalma sentiu seu coração passar de um tamborilar para uma batida irregular. Protegê-la de quem? Que tipo de jogo você está jogando? Um que você não pode entender, Rafael respondeu, o tom de sua voz subindo com raiva contida. Lucy não é quem você pensa que é, e eu sou o único aqui que sabe qual é a verdade. Ele queria perguntar se Lucy tinha mesmo apenas se casado para se proteger. Djalma ficou angustiado. As palavras de Rafael martelavam em sua mente, esculpindo mais dúvidas. A cena se transformou numa bolha de tensão. Com todos em volta, a atmosfera parecia vibrar. Lucy olhou para Djalma, e em seu olhar, Djalma viu o desespero. Você não entende os riscos, ela começou a dizer, mas Rafael interrompeu. Entender? Estou aqui, Lucy. O que é isso tudo? O que você realmente fez? Rafael disparou, seu tom se elevando. Foi então do nada que uma jovem do público, que estava muito quieta até então, gritou. Chega! A verdade precisa vir à tona. E sem avisar, ela se adiantou, revelando sua presença antes invisível. Você não pode continuar vivendo assim, Lucy. Estamos todos em perigo. Djalma sentiu o mundo girar. Aquela voz era a voz da irmã de Lucy, desaparecida anos atrás. O calor da fogueira pareceu esfriar. Ele olhou para Lucy, que agora estava em choque. Como isso era possível? O que mais estava escondido? Como você está aqui? Lucy perguntou, a incredulidade estampada em seu rosto. Fui salva, mas não venho para te proteger. Venho te alertar. O que você e seu pai têm feito é imprevisível demais. Ele está jogando um jogo muito perigoso. Djalma sentiu uma onda de confusão misturada com um leve alívio. Lucy tinha uma irmã viva. O mistério se aprofundava. Rafael começou a se agitar e ele olhou para Lucy, pressionando cada palavra. Ele precisa saber. O irmão de Gabriel ia sequestrar você e sua irmã das mãos dele. É tudo uma armadilha. As revelações começaram a se sobrepor, cada uma mais inquietante que a anterior. Djalma sentiu a pressão no peito aumentar. Agora ciente de que os fios da trama estavam se entrelaçando de formas que nunca imaginara. Uma verdade obscurecida, agora emergindo pela bruma, ameaça a liberdade e o futuro de todos. Mas, e o que isso significa para nós? Lucy questionou sua irmã, a tensão crescendo entre elas. Por que você não me contatou antes? Porque eu estava fugindo. Você não entende, Lucy. Eles ainda estão atrás de nós. A irmã de Lucy respirou fundo, a voz carregada de desespero. E eles vão atrás de todos que estiverem perto de você. Djalma começou a sentir tudo desmoronar ao seu redor. As promessas de um futuro estavam se dissolvendo. E cada segredo revelado parecia ter o poder de implodir tudo. Ele olhou para Lucy, que lutava contra as lágrimas. Você tem que me dizer a verdade agora. Você realmente sabia disso? A multidão se agitou, murmúrios e sussurros ecoando como um coro de incertezas. Lucy mordeu o lábio. O enfrentamento entre suas emoções era visível. Djalma estava prestes a exigir uma resposta quando ouviram sirenes se aproximando. O perigo não era apenas psicológico. Agora era real. As luzes piscantes cortaram a escuridão e a polícia estava prestes a invadir o hotel. Havia algo muito mais profundo em jogo e muito mais importante a ser revelado. Assim, o frio que antes era apenas uma sensação tornou-se a apreensão do desconhecido. A vida deles nunca mais seria a mesma, e Djalma percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Djalma estava paralisado, o som do anúncio da polícia ecoando em seu cérebro como um tambor apressado. Ele sentiu que o chão se movia sob seus pés, e a dor em seu peito era quase física.
uma mistura de choque e desespero. Lucy caiu de joelhos, o desespero estampado em seu rosto. Ele queria entender, queria ajudar, mas a confusão o envolvia como uma tempestade. Você estava correndo perigo? A pergunta saiu num sussurro, sufocada pela pressão do momento. O que mais você esconde? Lucy olhou para ele, e por um instante seus olhos se encontraram. E então a expressão dela mudou, uma mistura de medo e determinação. Eu precisava fazer isso, ela respondeu, as palavras se aglomerando na velocidade da luz. Eles ameaçaram a vida de muitas pessoas. Mas você deveria ter me contado, Djalma exclamou, o tom de sua voz tipicamente calmo agora rompendo. A multidão ao redor deles murmurava. Seus olhares trocados eram como facas afiadas, fustigando a já frágil confiança que ele sentia por ela. Antes que Lucy pudesse responder, a porta do hotel se abriu, mais uma vez, e uma figura alta e sombria entrou. Os olhares se voltaram em sua direção, e o murmúrio se intensificou. Era um homem que Djalma nunca viu, mas seu semblante era familiar. O homem tinha um olhar penetrante que parecia atravessar a alma. Era você, ele disse, sua voz grave cortando a tensão como uma faca. Eu sempre soube que você voltaria. Rafael? Lucy sussurrou, a expressão dela transbordando confusão e surpresa. O que você está fazendo aqui? Estou aqui para acabar com isso, Rafael afirmou, movendo-se rapidamente em direção a eles. O silêncio mortal voltou a reinar. O olhar dele estava fixo em Djalma, como se ele fosse o verdadeiro alvo. E você, Rafael apontou para Djalma, não sabe de nada. A única razão pela qual Lucy ainda está viva é porque eu a protegi. Djalma sentiu seu coração passar de um tamborilar para uma batida irregular. Protegê-la de quem? Que tipo de jogo você está jogando? Um que você não pode entender. Rafael respondeu, o tom de sua voz subindo com raiva contida. Lucy não é quem você pensa que é. E eu sou o único aqui que sabe qual é a verdade. Djalma ficou angustiado. As palavras de Rafael martelavam em sua mente, esculpindo mais dúvidas. A cena se transformou numa bolha de tensão. Com todos em volta, a atmosfera parecia vibrar. Lucy olhou para Djalma, e em seu olhar, Djalma viu o desespero. Você não entende os riscos, ela começou a dizer, mas Rafael interrompeu. Entender? Estou aqui. Lucy, o que é isso tudo? O que você realmente fez? Rafael disparou, seu tom se elevando. Foi então do nada que um grito cortou a tensão. Pare! Chega! A voz era familiar. Era a irmã de Lucy, que todos acreditavam estar morta. Com o rosto pálido e os olhos arregalados, ela se lançou na frente da multidão. Eu não posso deixar isso acontecer. Djalma sentiu seu coração parar. O mundo ao redor dele desabou. Não, isso não podia estar acontecendo. A irmã de Lucy, desaparecida por anos, estava ali, diante deles. Você está viva! Lucy exclamou, o choque transparecendo em cada palavra. Não é hora para perguntas. Eles vão nos encontrar, Lucy. Você precisa me ouvir. A irmã de Lucy disse, o desespero estampado em seu rosto. Rafael, agora aturdido, recuou. Você não deveria estar aqui. O que você sabe? Sua voz tremia, revelando um medo genuíno. Eu sei que ele está atrás de nós, Lucy. Não podemos ficar aqui. Precisamos fugir. A irmã alertou. A urgência na voz, fazendo todos ao redor segurarem a respiração. Djalma olhou para Lucy, suas emoções em um turbilhão. Isso muda tudo, Lucy. O que você escondeu sobre sua família? O que você não me contou? Ele estava prestes a implorar que ela falasse, mas antes que pudesse terminar,
Um grito estrondoso veio de fora, seguido de um barulho ensurdecedor. A porta do hotel explodiu em pedaços, uma onda de fumaça e destroços invadindo o espaço. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Lucy, Djalma e sua irmã se viraram para ver homens armados entrando, uma cena digna de um filme de ação. O desespero tomou conta do ambiente. "Entrem! É uma emboscada!" Rafael gritou, suas palavras cortando o caos. E enquanto Djalma puxava Lucy para se proteger, uma nova verdade veio à tona. Aquilo tudo era parte de um jogo muito maior. E no meio da fuga, enquanto a adrenalina jorrava e o perigo se aproximava, Rafael soltou uma bomba que fez o chão tremer. "A verdade é", ele começou, mas uma das balas disparadas passava rente à cabeça dele, interrompendo-o. O tempo pareceu parar, e todos estavam a um passo da morte. Djalma fechou os olhos um segundo, e quando os abriu, um dos homens apontou rápido para Lucy, com uma arma. A última coisa que Djalma viu foi o olhar desesperado de Lucy, e a frase de Rafael ecoando na mente dele. "A verdade é." Então, tudo explodiu em uma nuvem de fumaça. O que eles realmente eram? O que os unia ou os separava? O futuro estava em chamas, e o que Djalma pensou que sabia estava prestes a ser consumido por uma revelação que nem ele podia imaginar. E tudo estava prestes a mudar para sempre. Djalma estava paralisado, o som da explosão reverberando no fundo da sua mente. Ele só conseguia ver o olhar de desespero de Lucy quando a fumaça começou a invadir a sala. Ficou nítido que o perigo tinha se tornado real. A figura armada diante deles estava prestes a disparar de novo, e o tempo parecia estar contra eles. "Vamos, rápido!" Rafael gritou, o pânico evidente em sua voz, empurrando Djalma e Lucy em direção à saída. Mas tudo se desfez em confusão. As pessoas corriam, gritando, algumas caindo e outras tentando se proteger. O cheiro de pólvora e fumaça tornava tudo mais caótico. Djalma puxou Lucy, sua mão tremendo. Ele nunca se sentiu tão incapaz. "Lucy, estamos juntos. Não se preocupe", disse tentando convencê-la, mas já se sentia perdido. "E se for tarde demais?", ela respondeu, quase em um sussurro. E quando Djalma olhou para trás, o que viu não era apenas caos. Viu Rafael fazendo uma coisa inesperada. Ele atirou contra a nova figura que havia entrado, e em um segundo tudo ao seu redor estava em um turbilhão. Então, um brilho chamou a atenção de Djalma. Uma iluminação estranha, quase sobrenatural, fez seu coração disparar. Diante dele estava a irmã de Lucy, com um olhar intenso. "Você precisa entender, Lucy. A verdade não pode ser ignorada." A irmã começou a falar rapidamente, quase que sem respirar. "Você nunca soube a verdade sobre o que aconteceu, Lucy. Nossos pais, eles não desapareceram. Eles foram entregues a quem não deviam, e você sempre esteve no meio disso." Djalma sentiu uma onda de incredulidade. Aquela nova informação parecia miná-lo, alterando irreversivelmente a conexão que tinha com Lucy. "O que você quer dizer com isso?", ele perguntou, a voz falhando. Diante da confusão, Rafael gritou de novo. "Não ouçam. Ela está tentando." Mas suas palavras foram cortadas quando um tiro ecoou mais uma vez, e tudo virou um frenesi de som e movimento. Quando o impacto atingiu o chão, uma onda de poeira e fumaça seguiu. Djalma teve uma fração de segundo para perceber que Lucy vinha em sua direção. Seus olhos vorazes, mas ao mesmo tempo repletos de dor. O que ele não esperava
era que no instante seguinte ela tirou de sua bolsa um objeto que brilhou sob a luz, uma faca de metal. Sim, Lucy começou. Mas não havia tempo. Djalma percebeu que não era apenas uma fuga. Havia algo mais profundo em jogo. E ali, com a fumaça envolvendo tudo, Djalma ouviu um tipo de grito sufocado. Era como se um segredo estivesse prestes a ser revelado. Lucy, o que você está fazendo? Djalma gritou, mas em vez de responder, ela olhou para a irmã. A conexão entre as duas parecia intensa, mas carregada com uma tensão que Djalma não conseguia entender. É a única maneira, Lucy. Se não pararmos isso agora, nunca mais teremos uma chance. A irmã insistiu, a voz dela quase um lamento. Por um momento, tudo pareceu entrar em câmera lenta. Lucy, ofegante, olhou para Djalma. Desculpe-me, Djalma. Isso é maior do que nós. E com esses olhos, Djalma viu uma ferida aberta. Antes que ele pudesse processar tudo isso, a verdade decidiu se manifestar de uma forma brutal. Uma mão emergiu da escuridão, agarrando Lucy pelo braço, arrancando-a de seu lugar. Era Gabriel, seu pai, surgindo como um espectro do passado. Ele tinha um olhar descontrolado, aquela fúria perigosa que parecia capaz de consumir tudo. Você não pode fugir do que você realmente é. Gabriel gritou, segurando Lucy com um aperto firmemente. Djalma sentiu o mundo desabar de verdade. Ele olhou para Lucy e para a irmã, e tudo parecia se entrelaçar em um quebra-cabeça insuportável. O que está acontecendo? Ele exclamou, seu coração pulsando como se fosse explodir. Mas Gabriel estava impassível, um monstro sem remorso. Você sempre soube, Lucy. Você é parte disso. Sempre foi parte do plano. Para Djalma, as palavras cortaram como uma faca. Os sussurros da multidão se intensificaram. As expressões de temor estavam claramente visíveis. Djalma sabia que algo na vida de Lucy estava prestes a desmoronar em frangalhos. E tudo o que ele acreditava sobre ela, sobre a relação deles, estava prestes a ser obliterado por uma revelação devastadora. Não, não pode ser. Djalma começou, sua mente atordoada, enquanto o tempo parecia se congelar. Todos estavam prontos. O futuro, antes promissor, agora era um labirinto de incertezas. As luzes das sirenes cortavam a noite, mas a única certeza naquele momento era que o verdadeiro jogo havia começado, e o que quer que estivesse prestes a surgir da escuridão era muito mais aterrador do que ele podia imaginar. Djalma sentiu o nó na garganta apertar mais e mais, e tudo estava prestes a mudar de uma forma que eles nunca poderiam prever. Djalma estava paralisado, com a cena à sua frente se desenrolando como um pesadelo. Gabriel segurava Lucy, seu olhar impassível, transbordando uma mescla de raiva e satisfação. O choque fez o ambiente parecer mais gelado, e a realidade começou a desmoronar. O mundo ao redor deles se descontrolava, e a pressão no peito de Djalma aumentava a cada segundo. E você sempre soube, Lucy sussurrou, seus olhos brilhando com lágrimas. Djalma queria gritar, mas a dor em seu coração era intensa demais. Ele sentiu como se os alicerces da sua vida estavam se desmoronando. Lucy precisava se libertar, mas como? Gabriel era um monstro que não hesitaria em atacar. Justo quando Djalma decidiu intervir, a porta do hotel foi arrombada mais uma vez. Todos se viraram. Um grupo de homens mascarados entrou, as armas em punho. A atmosfera encheu-se de uma tensão insuportável.
O desespero inundou o espaço, cada segundo uma eternidade. É a hora! Gritou um dos homens. Vamos pegar o que é nosso! O caos reinou. As pessoas gritavam e se amontoaram, mas Djalma ficou paralisado, assistindo enquanto a situação se intensificava. Durante o frenesim, ele percebeu que Lucy estava se contorcendo, tentando fugir do aperto de seu pai. Lucy! Ele gritou, mas sua voz se perdeu no grito coletivo. Então algo mudou. A irmã de Lucy, que até então parecia estar escondida, avançou com uma determinação feroz. Lucy, escute. O que você realmente sabe sobre a sua identidade? A pergunta cortou o ar pesado, como um raio em uma tempestade. Djalma sentiu seu estômago revirar. Havia uma verdade oculta, e a troca de olhares entre as irmãs parecia carregar todo o peso do mundo. Lucy hesitou. Um vacilo que fez o coração de Djalma disparar. Eu sou a única que pode acabar com isso, Lucy declarou, agora sua voz ressoando com uma força renovada. Cale-se! Gabriel rugiu, seu olhar feroz. Mas antes que ele pudesse agir, um dos homens mascarados puxou um cordão de explosivos justo na frente deles. É hora de acabar com tudo! Gritou. E Djalma só teve tempo de perceber que a vida que conhecia estava prestes a ser obliterada. A explosão foi ensurdecedora. Um flash de luz e som a engoliu. O chão tremeou e o pânico se alastra como fogo em palha seca. Djalma conseguiu agarrar Lucy antes que o caos o consumisse. Mas tudo girava. A fumaça os envolvia, a dor ardente ressoando em seus ouvidos. Ele não tinha certeza do que estava acontecendo, mas precisava escapar. Quando a fumaça começou a se dissipar, Djalma notou algo chocante. A figura de Gabriel estava caída, a expressão dele agora imutável. Mas o que mais o deixou paralisado foi a irmã de Lucy. Ela se aproximou e fez algo inesperado. Ergueu a máscara que cobria o rosto dele. E para o horror de todos, ali estava uma mulher. Você? Lucy sussurrou, o choque em seus olhos. Era uma reviravolta incompreensível. Djalma estava atordoado. A irmã de Lucy, que parecia ser a salvadora na situação, revelou-se como a responsável pelo caos. Sim, sou eu, a mulher disse, a voz mostrando uma confiança fria. Gabriel. Não era meu pai. Eu estou aqui para tomar o que é meu por direito. As palavras dela ressoaram como um golpe duro em Djalma. E tudo o que ele acreditava sobre o que estava acontecendo desmoronou. Você planejou tudo isso? Djalma esbravejou, a traição queimando como ácido em suas veias. A multidão sussurrou, vozes embasadas em descrença. A irmã de Lucy então riu, um som que fez o sangue de Djalma ferver de raiva. Uso todos vocês para conseguir o que quero. E agora, com Gabriel fora do caminho, finalmente poderei controlar tudo. E com isso, ela virou-se para Lucy, o olhar cínico. Eu sou a verdadeira dona do legado que você rejeitou. A intensidade da revelação fez Djalma se sentir tonto. Aquilo não fazia sentido, mas era tudo e mais esmagador. Lucy, Djalma começou, mas a irmã de Lucy cortou. Ela não sabe o que faz. Ninguém sabe. Essa tem sido uma fase passageira para minha diversão, e agora chegou a sua hora. A verdade ecoou na mente de Djalma, com um nó preso em sua garganta. Como tudo podia ter mudado tão rápido. O futuro que ele imaginava, a esperança de um novo começo, tudo desmoronava em um instante. Lucy parecia à beira das lágrimas. E Djalma havia caído em total desespero. Cuidado, ele sussurrou.
sem saber como os eventos futuros iriam se desenrolar. O que mais estava por vir? A única certeza era que a batalha estava longe do fim e o verdadeiro jogo estava apenas começando. Djalma estava paralisado, com a cena à sua frente se desenrolando como um pesadelo. Gabriel segurava Lucy, seu olhar impassível, transbordando uma mescla de raiva e satisfação. O choque fez o ambiente parecer mais gelado, e a realidade começou a desmoronar. O mundo ao redor dele se descontrolava, e a pressão no peito de Djalma aumentava a cada segundo. E você sempre soube, Lucy sussurrou, seus olhos brilhando com lágrimas. Djalma queria gritar, mas a dor em seu coração era intensa demais. Ele sentiu como se os alicerces da sua vida estavam se desmoronando. Lucy precisava se libertar, mas como? Gabriel era um monstro que não hesitaria em atacar. Justo quando Djalma decidiu intervir, a porta do hotel foi arrombada mais uma vez. Todos se viraram. Um grupo de homens mascarados entrou. As armas em punho, a atmosfera encheu-se de uma tensão insuportável. O desespero inundou o espaço, cada segundo uma eternidade. "É a hora!" gritou um dos homens. "Vamos pegar o que é nosso!" O caos reinou. As pessoas gritavam e se amontoavam, algumas caindo e outras tentando se proteger. O cheiro de pólvora e fumaça tornava tudo mais caótico. Djalma puxou Lucy, sua mão tremendo. Ele nunca se sentiu tão incapaz. "Lucy, estamos juntos, não se preocupe", disse, tentando convencê-la, mas já se sentia perdido. "E se for tarde demais?", ela respondeu, quase em um sussurro. E quando Djalma olhou para trás, o que viu não era apenas caos. Viu Rafael fazendo uma coisa inesperada. Ele atirou contra a nova figura que havia entrado. E, em um segundo, tudo ao seu redor estava em um turbilhão. Então, algo mudou. A irmã de Lucy, que até então parecia estar escondida, avançou com uma determinação feroz. "Lucy, escute. O que você realmente sabe sobre a sua identidade?" A pergunta cortou o ar pesado como um raio em uma tempestade. Djalma sentiu seu estômago revirar. Havia uma verdade oculta, e a troca de olhares entre as irmãs parecia carregar todo o peso do mundo. Lucy hesitou, um vacilo que fez o coração de Djalma disparar. "Eu sou a única que pode acabar com isso", Lucy declarou, agora sua voz ressoando com uma força renovada. "Cale-se", Gabriel rugiu, seu olhar feroz. Mas antes que ele pudesse agir, um dos homens mascarados puxou um cordão de explosivos, justo na frente deles. "É hora de acabar com tudo", gritou. E Djalma só teve tempo de perceber que a vida que conhecia estava prestes a ser obliterada. A explosão foi ensurdecedora. Um flash de luz e som a engoliu. O chão tremiu e o pânico se alastra como fogo em palha seca. Djalma conseguiu agarrar Lucy antes que o caos o consumisse, mas tudo girava. A fumaça os envolvia, a dor ardente ressoando em seus ouvidos. Ele não tinha certeza do que estava acontecendo, mas precisava escapar. Quando a fumaça começou a se dissipar, Djalma notou algo chocante. A figura de Gabriel estava caída, a expressão dele agora imutável. Mas o que mais o deixou paralisado foi a irmã de Lucy. Ela se aproximou e fez algo inesperado. Ergueu a máscara que cobria o rosto dela. E para o horror de todos, ali estava uma mulher. "Você?", Lucy sussurrou, o choque em seus olhos. Era uma reviravolta incompreensível. Djalma estava atordoado. A irmã de Lucy, que parecia ser a salvadora na situação, revelou-se como a responsável pelo caos. "Sim, sou eu", a mulher disse,
a voz mostrando uma confiança fria. Gabriel não era meu pai, e eu estou aqui para tomar o que é meu por direito. As palavras dela ressoaram como um golpe duro em Djalma, e tudo o que ele acreditava sobre o que estava acontecendo desmoronou. Você planejou tudo isso? Djalma esbravejou, a traição queimando como ácido em suas veias. A multidão sussurrou, vozes embasadas em descrença. A irmã de Lucy, então, riu, um som que fez o sangue de Djalma ferver de raiva. Uso todos vocês para conseguir o que quero. E agora, com Gabriel fora do caminho, finalmente poderei controlar tudo. E com isso, ela virou-se para Lucy, o olhar cínico. Eu sou a verdadeira dona do legado que você rejeitou. A intensidade da revelação fez Djalma se sentir tonto. Aquilo não fazia sentido, mas era tudo, e mais, esmagador. Lucy, Djalma começou, mas a irmã de Lucy cortou. Ela não sabe o que faz. Ninguém sabe. Essa tem sido uma fase passageira para minha diversão. E agora chegou a sua hora. Silêncio. A verdade ecoou na mente de Djalma, com um nó preso em sua garganta. Como tudo podia ter mudado tão rápido? O futuro que ele imaginava. A esperança de um novo começo. Tudo desmoronava em um instante. Lucy parecia à beira das lágrimas, e Djalma havia caído em total desespero. Cuidado, ele sussurrou, sem saber como os eventos futuros iriam se desenrolar. O que mais estava por vir? A única certeza é que a batalha estava longe do fim, e o verdadeiro jogo estava apenas começando. Djalma sentiu seu coração disparar enquanto observava Gabriel caindo. O olhar de raiva, dando lugar ao desespero. O caos tornava-se ensurdecedor. Gritos e sons de tiros ecoavam pelo hotel. A irmã de Lucy, ainda revelando suas intenções sombrias, parecia uma tempestade prestes a desabar sobre todos eles. Você não pode fazer isso, Lucy gritou, tentando libertar-se do aperto do pai, apavorada. Mas a irmã respondeu com desdém. Você sempre foi só um peão, Lucy. Agora é hora de assumir seu lugar no jogo. Djalma, com adrenalina pulsando nas veias, precisava agir. Ele puxou Lucy, mas uma explosão de luz e som balançou tudo ao redor. O hotel tremia e o pânico tomou conta da multidão. Rápido, para a saída! Gritou Rafael, os olhos arregalados, enquanto um grupo de homens armados começava a se movimentar pela sala. Lucy, ainda lutando contra as amarras emocionais que seu pai e sua irmã impunham, finalmente olhou nos olhos de Djalma. Eu estou tão presa, quero ser livre. A sinceridade em seu tom fez o peito de Djalma apertar, e então, em um momento de pura coragem, ela empurrou Gabriel com toda a força. Quietinha. A cena congelou por um segundo. Eu não sou mais sua marionete, Lucy gritou, a força nas palavras reverberando. A sala parou e todos os olhares se voltaram para a confrontação. Gabriel, prestes a responder, mal teve tempo. Outro estrondo cortou a atmosfera e a porta se abriu novamente, revelando a polícia armada, invadindo o espaço com autoridade. Todos ao chão. Nós estamos aqui para prender Gabriel Torres e seus cúmplices, um oficial gritou. A tensão explodiu em murmúrios de alívio e receio. Djalma aproveitou a distração e agarrou Lucy, puxando-a para fora do caos que se formava. Rafael fez o mesmo com sua irmã. Não deixe que eles te levem, Lucy implorou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não sei o que fazer sem você. Confie em mim, vamos resolver isso, Djalma respondeu, com a determinação crescendo a cada palavra. Enquanto o tumulto acontecia, ele olhou para a irmã de Lucy e perguntou: Você sabia de tudo isso? Do que ela estava passando?
A mulher hesitou, mas finalmente respondeu: sim, mas eu estava tentando protegê-la de um passado do qual não tínhamos controle. O legado de nossa família é mais sombrio do que você imagina. E, enquanto a verdade ficava clara entre eles, a conexão de Djalma e Lucy se fortalecia. Eles olharam um para o outro e foi como se a tempestade ao redor deles se acalmasse por um instante. Um objetivo comum tomava forma: curar as feridas do passado e construir um futuro juntos. As vozes dos oficiais aumentavam, e Gabriel, sendo preso, olhava nos olhos da própria filha com a mistura de dor e desespero. Você nunca irá escapar do que somos, ele gritou, as palavras cortando como lâminas. Eu sou mais do que você pensa, pai, Lucy desafiou, o coração pulsando com coragem renovada. Finalmente, ela estava pronta para deixar para trás o legado que a acorrentava. Djalma e Lucy correram para a saída, a luz do dia iluminando seu caminho. Como um novo começo, o fardo dos segredos estava prestes a ser deixado para trás. O futuro ainda era incerto, mas juntos eles sentiam a força para enfrentar qualquer coisa. Diante de todo o tumulto, as promessas de um novo capítulo brotavam. Um mistério ainda pairava no ar, e o que o aguardava ao virar da esquina era desconhecido. E você? O que acha que acontecerá a seguir? O que será desse legado sombrio e como Lucy e Djalma enfrentarão os desafios que ainda estão por vir? Ei, antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias incríveis que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que traremos mais conteúdo exclusivo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.